Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana, da disciplina de Sistemas Embarcados. Hoje eu vou começar esse vídeo com uma revisão do que a gente já tinha visto em sala de aula, para ajudar vocês nos próximos projetos. Então, vou começar aqui. Preparei umas coisinhas para mostrar para vocês. Até então, o que a gente já tinha feito em sala de aula. Então, aqui, a gente vai continuar usando o site do Tinkercad como simulador. Foi o melhor simulador que a gente já vinha usando aí em sala de aula, e agora nos projetos à distância isso vai facilitar bastante, né, o nosso desenvolvimento. A entrega vocês ainda vão me fazer pelo Teams, então aqui vai ser apenas para vocês testarem e verem o funcionamento da atividade, tá? Então, todo mundo aí vai precisar estar conseguindo acessar, e eu vou mostrar aqui funcionando também no meu, caso alguém tenha algum problema. Não sei se vocês lembram que em sala o meu teve algum tempo que ficou sem funcionar, e aí eu fui descobrir que é uma incompatibilidade do antivírus. O Kaspersky, ele bloqueia o funcionamento do Tinkercad. Então, você tem que adicionar ele na exceção para ele conseguir funcionar, tá? Aqui, os primeiros comandos que a gente viu foram o pinboard, que a gente colocava lá no setup, e o pinboard, ele recebe o pino que você quer configurar, e se ele é de input, output ou input pull-up. A gente já viu os 3 tipos em aula. Então, input, eu quero enviar alguma coisa para a placa do Arduino, output, eu quero enviar algo para algum componente, input pull-up, eu quero enviar algo para o Arduino, mas o exemplo que a gente usou foi do botão, quando o botão está pressionado, na verdade, ele vai estar retornando 0 para a minha placa, e com isso eu consigo saber que está pressionado. Então, ele inverte um pouquinho a funcionalidade do input, mas ainda assim tem o mesmo princípio, né, de entrada de dados. O outro comandinho que a gente viu foi digital write, que aí eu informo o pino e o valor possível é high ou low. A gente pensa aí que a gente está trabalhando com valores digitais, que é ligado e desligado. Então, eu só tenho essas duas possibilidades. Aqui tem o último exemplo do que a gente viu, que foi a criação manipulação do LED através de um botão. Então, quando eu aperto no botão, eu acendo o LED, e quando eu não pressiono, ele fica apagado. Observações sobre esse circuito, né, coisas que a gente tem que lembrar aí. A nossa plaquinha a nossa plaquinha da protoboard, ou placa de ensaio, essas linhas aqui de cima, se eu conecto em uma delas, ela vai ser na horizontal, né, tanto essa quanto essa, como essas aqui de baixo. Ops. E essas daqui do meio, elas são na vertical, então, o que eu conectar aqui vai valer para essa coluna inteira. Se eu conectei aqui, vai valer para essa coluna inteira, se eu conectei, vai valer para a coluna inteira. Então, isso é importante, a gente sempre tem em mente que funciona assim nessa placa de ensaio. A placa de ensaio serve apenas para a gente não ter que soldar, não ter que fazer nenhum tipo de solda, simplesmente conectar com esses jumperzinhos, e isso facilita bastante. No Arduino real, e aqui também a gente só conecta com as linhazinhas e também fica bem fácil. Então, esse aqui, a gente está trabalhando com a porta digital 13 para manipular o LED, e com a porta digital 2 para manipular o botão. Lembrando que esse botão vai ser do tipo input pull-up, tá? E o GND está sendo fornecido para essa linha toda aqui, sendo usado tanto pelo LED quanto pelo botão. Aqui tem a foto do Arduino também real, né? Não só no simulador, com o mesmo circuito proposto. Eu tinha comentado na nossa primeiro encontro aí no ambiente virtual que tudo que vocês fizerem de exercício, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai pegar um dia só para executar isso realmente na placa do Arduino, para vocês verem o funcionamento. Então, aqui tem um videozinho funcionando, isso que eu mostrei para vocês. Então, quando eu aperto lá o botãozinho, ele acende, e quando eu solto, ele apaga. Se eu manter pressionado, ele vai continuar aceso, tá? Então,
essa execução aí que eu quero chegar nesse vídeo. E depois a gente tem aqui o código que vai ser necessário para essa execução, mas antes de comentar desse código em si, eu vou começar lá com uma revisãozinha do primeiro exemplo que a gente fez. Então, eu vou usar agora o nosso simulador e mostrar o primeiro exemplo, que foi o que a gente realizou em aula. Acho que é esse daqui. Então, vocês devem estar vendo minha tela nesse momento. Demorou um pouquinho para carregar. A gente tem aqui um circuito iniciado, né? Um circuito sem nada. E nosso objetivo é com essa telinha aqui, conseguir fazer o LEDzinho funcionar, fazer o LED acender como a gente viu no código. Então, vou começar colocando a plaquinha do Arduino Uno, que é a plaquinha que a gente tem usado nas nossas aulas, que é a plaquinha que eu tenho. Colocar a placa de ensaio, a protoboard. Então, coloquei aqui. Procurar o nosso LED vermelho. Colocar um para baixo, né, que eu tinha. Colocar, que mais? O nosso resistor, que eu vou colocar aqui na perninha menor. Por que a gente tem que trabalhar com resistor, né? Lembra que o Arduino, ele fornece sempre 5 volts. E o LED, ele trabalha com 3 volts. Então, tem a continha que a gente já chegou a trabalhar, para chegar aí, que eu preciso tirar um pouco dessa corrente aí, né? E com isso, a gente precisa ter um resistor aí no meio do caminho. Tanto faz se ele estiver no lado positivo ou negativo, mas ele precisa estar nesse circuito fechado aí que a gente vai criar. Então, quando fechar o circuito, para o LED, no nosso caso aqui, o mínimo é 257. Então, vou colocar aqui o nosso GND, o nosso ground, né, terra, aqui, fornecendo para essa linha inteira. Deixa eu organizar ele, colocar ele na cor preta. E a nossa porta 13, trabalhar com as portas digitais, ela vai fornecer aqui os 5 volts que a gente precisa para esse circuito. Então, ficou assim. Vou colocar a cor dela vermelho. Tá um pouquinho torto, né, aqui. Se eu colocar isso aqui direto nos 5 volts aqui, então, eu já conecto. E a hora que eu iniciar a simulação, ele já tem que acender e ficar aceso. Porque ele está sempre fornecendo 5 volts. Só que, quando a gente coloca numa porta digital, significa que eu posso controlar quando eu quero que esses 5 volts sejam fornecidos ou não. O nosso enfoque aqui é sempre na área de programação, então sempre fazer as coisas via programação, já que o curso é voltado para isso. E vamos dar uma olhada no código, eu vou colocar para aparecer o texto mesmo, né? Ele pergunta aqui se eu tenho certeza. E aí tem aqueles comandinhos que a gente falou. Então, a porta, ele já cria esse código automaticamente, que isso aqui é o Olá Mundo do Arduino. Então, na porta 13, ela vai ser de saída. Isso aqui vai sendo executado, vai sendo repetido, e eu estou pedindo para acender, esperar aceso por 1000 milissegundos, ou seja, por 1 segundo. Depois eu estou mandando apagar essa mesma porta e também esperar por 1 segundo. Se a gente vê isso na simulação, vai ficar acendendo aí. Ficar aceso 1 segundo, ficar apagado 1 segundo. Só que nosso objetivo é trabalhar com o botão. Então, o nosso botãozinho, eu vou colocar aqui ele na porta 2, como eu tinha falado, exatamente aquele modelinho que a gente tinha criado, né? Vou colocar aqui o laranja. E vou conectar a outra no GND também. Então, vou colocar preto também. E aí, quando eu pressionar o botão, eu quero que esse LED acenda. Também vamos dar uma melhorada aí nesse código, com alguns detalhes que a gente já tinha comentado também em sala de aula,
de boas práticas de programação e boas práticas de programação utilizando o Arduino também. Então, vamos lá. Então, vou para a parte do código. Como eu falei, dá para fazer isso só por circuito, mas a gente quer ver a parte de programação. Vou definir uma constante para a minha porta 13, então a minha constante vai ser LED vermelho, indicando o que ela faz, né? E vou definir uma constante para o botão. Botão LED vermelho vai ser para a porta 2. Lembrando que na definição de constante, a gente usa aí a cerquilha ou hashtag define, o nome da constante que a gente quer colocar, o número associado, e não tem ponto e vírgula. Isso é importante, porque senão vai dar erro. Se a gente mudar simplesmente onde tinha a porta 13 e colocar a nossa constante, ele tem que continuar funcionando sem problema. Vou tirar esse comentário aqui só para... Então, ele continua funcionando sem problema. Sem novidades por enquanto. Mas a vantagem disso é que se eu tiver que fazer algum ajuste no meu circuito, eu simplesmente mudo aqui a porta e não preciso mudar em vários pontos do meu código. Além disso, eu vou ter um outro pin mode, que vai ser o nosso botão LED vermelho, e ele vai ser do tipo input pull up. E aí, esse botãozinho vai conseguir receber aí, para saber se eu cliquei ou não. Então, ele vai ser uma informação de entrada. Eu vou criar aqui int botão, que vai ser igual digital read, ele vai ler essa porta digital, que é exatamente essa constante que eu criei. E as possibilidades de retorno são 0 ou 1, são ligado ou desligado. Ou, como a gente tem aqui a constante do próprio Arduino, a gente vai perguntar se esse botão for igual a low, porque a gente está usando input pull up. Se ele tiver pressionado, ele vai estar retornando 0. Eu vou escrever na porta 13, né, que tem o meu LED vermelho conectado, para ele acender. E se não, aí aqui dentro eu vou falar para ele apagar. Eu não coloquei aqui delay, porque eu quero que ele acenda ou apague enquanto estiver pressionado ou não estiver pressionado. Tenho mania de apertar o salvar, porque no Arduino em si precisa salvar. Então, esse códigozinho aí, se a gente iniciar a simulação, a hora que eu aperto, ele acende. Eu soltei, ele apaga. Aperto, acende, soltei, apaga. E aí, deu certo esse funcionamento. Aqui na apresentação também tem o mesmo código, exatamente o mesmo item que a gente tinha colocado lá, né? E consigo, com isso, fazer o nosso circuito funcionar conforme o planejado. Se tiverem alguma dúvida sobre esse funcionamento, aí é só depois me enviar, que aí a gente tenta solucionar, e isso vai ser importante para o desenvolvimento das próximas aulas, ok? Então, até o próximo vídeo.